E aí, pessoal? Boa noite para vocês. Quarta-feira, nessa 13ª semana de quarentena. Como está a semana de vocês? Tudo ok? Heitor Caetano, meu convidado de segunda-feira que vem. Tudo bom, querido? Magu, grande artista. Tá faltando marcar nossa live, meu amigo. Pessoal, como é que tá para vocês? O som, o áudio, tudo ok? Estão ouvindo bem? Feito formiguinhas, bem-vindos! Esse formigueiro ativo, cheio de força e coisas legais. Ansioso pelo fervo, Heitor, eu também tô, cara. Essa live vai ser muito legal, né? Amanhã a gente bate aquele papo massa para levantar a nossa pauta, tá bom? E vocês aí, pessoal, como que tá a semana de vocês? Lua Boaventura, tudo ok, muito obrigado. Chegou aqui nossa convidada da noite, Roberta Bicudo. Deixa eu chamar essa mulher para a gente já começar o nosso papo. Ela teve um dia super corrido hoje, eu também, né? Todos nós que estamos tendo o trabalho de exercer o home office, a gente está imerso nessa. Olá! Olá, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, estamos te vendo bem. Legal. Deixa eu te aumentar o volume. Tá me ouvindo bem, moça? Perfeito. Boa noite, Roberta, bem-vindo. Obrigado por doar seu tempo pra gente. A gente sabe que você teve um dia super Imagina, eu que corrido. agradeço pelo convite. Desculpa, desculpa a correria, desculpa tudo. Imagina. O Hugo já teve um trabalho comigo, mas é assim. E olha só quem acabou de entrar aqui, Victor Vitena. Um cheiro no coração desse cara, um amigo que eu tive o prazer da comunicação me apresentar. Fiz uma live com ele e ele me conectou com o Roberto. Então, boa noite, meu amigo. Lu Novelli, um cheiro. Roberto, a nossa dinâmica é a seguinte, minha querida. Os amigos vão entrar, os familiares também, a gente para e fala com eles a qualquer momento. Mas eu tenho uma pauta legal para discutir com você aqui. E antes de dar início Legal. a essa nossa conversa, eu gosto sempre de dar uma leve introdução, que esse projeto dessas lives, Roberta, ele foi realizado para juntar as pessoas. Quando foi, eu sou diretor de cena e roteirista, então eu tive um grande impacto no início da quarentena, porque 3 filmes meus foram cancelados. E isso impacto em mais de 100 famílias que iriam trabalhar comigo. Então eu pensei em conectar as pessoas através dessas lives, a galera da economia criativa, artistas, clientes. E aqui nessa conversa, Roberto, a gente mobilizar essas pessoas para pelo menos mexer a energia e as possibilidades de novos negócios. Porque a gente sabe que os negócios precisam acontecer, né? E Uhum. aí eu fui cruzando com pessoas maravilhosas e trouxe para esse projeto outro projeto que esse é lindo, esse é um projeto necessário, que é o Feito Formiguinhas. Um grupo de amigos que se juntou lá na tragédia de Mariana, também teve um trabalho ativo em Brumadinho e agora na pandemia distribuiu mais de 8.000 cestas básicas. Então essas Uau. lives, Roberta, é para trocar esse conteúdo maravilhoso que você tem para nos doar em prol das pessoas, que isso não tem preço, mas sim pode ser revertido em alguma doação para o Formiguinhas, né? Com certeza. Minha amiga, boa noite. Agora fale um pouco de você, que eu já falei muito. Eu quero saber quem é a Roberta, para quem não conhece. Gente, para quem não conhece, a Roberta é só mais uma mulher tentando aí a vida. A gente pode fazer uma divisão simples. A Roberta no LinkedIn é uma estrategista. Hoje Uhum, eu estou supervisora de planejamento na FBIS. uhum. Eu sou estrategista de comunicação, então não tenho uma especialidade em uma categoria. E é uma coisa que eu gosto muito de não ser, porque eu sou muito curiosa, gosto de atender categorias diversas, e aí assuntos diferentes, ver panoramas diferentes, enfim, coisas que eu não conheço e aprender. Essa sou eu no LinkedIn, e aí vocês podem, inclusive, me adicionar no LinkedIn, quem quiser falar sobre planejamento, falar sobre estratégia, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui também. No Instagram, sou Roberta, que gosta de música, maquiagem e da risada. Uhum. Eu falo muito, só que esse panorama está me deixando um pouco tímida, então eu acho que eu vou me acostumando. Uhum. Mas eu acho que é isso, assim.
Que legal. Roberta, quando eu estava conversando com o Vitor e ele me conectou com você, ele falou: Hugo, eu tenho uma pessoa legal, cara, que vai ser muito bom fazer sua live. Ela é uma mulher forte, provocadora e, cara, o papo de vocês vai ser bom. Eu já percebi que esse papo de hoje vai ser muito, muito produtivo. Tá bom? Ah, eu tô animada. Quem entrou aqui foi a Rê Correia, a nossa convidada de amanhã. Um cheiro, Rê. Amanhã o papo é com você. Roberta, a gente está passando por um momento turbulento, né? O que já não era fácil No mínimo. ficou ainda pior, né? Ficou ainda pior. Nós que somos do universo da comunicação temos o compromisso de trazer para o nosso universo da comunicação todas essas causas que eu acredito que são as que ficam de forma periférica nos valores da sociedade, né? Ou seja, as questões de gênero, as questões sobre raça, as questões sobre as desigualdades sociais. Então, eu acredito que essa live de hoje a gente pode ir pincelando tudo isso dentro do universo da comunicação, porque eu, Hugo, acredito que nós, como comunicadores, temos que cada vez mais tornar a nossa comunicação a cara da sociedade. Não cabe aquele comercial de margarina. Eu acho que ele nunca coube na nossa sociedade, na realidade, né? Ele nunca foi bem-vindo, ele sempre foi um estereótipo importado, né? Porque nós somos... Pô, Roberto, me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, tá? Cara, nós temos 54% do nosso povo, o povo negro. Se juntar com pardos, a gente chega a 74%. Então, como que nós aceitamos tanto tempo de uma comunicação estereotipada, importada, de comerciais de margarina da Nova Zelândia? Eu acho que esse é o principal foco que a gente precisa ter enquanto comunicador. E eu acho que por mais, às vezes, né, quando tem um deadline, ou então a gente tem que trabalhar, parece que a gente é cirurgião cardíaco, né? Parece que alguém vai morrer se a gente não ficar até mais tarde na gente. Mas eu acho que, fora a gente não sendo um médico que salva vidas, a gente tem um heroísmo aí de colocar um termômetro na sociedade sobre o que é legal e sobre o que não é legal. E eu acho que essa comunicação eugênica, eu acho que essa comunicação não próxima da gente, vem de uma construção já muito antiga, né? Do que é bom, do que é bonito, do que vem acontecendo. Então, a gente foi ensinado a achar que branco é bonito, que preto é feio, que ostentar, ter dinheiro para aquisição é bonito, mas a gente não tem um país educado, por exemplo, a poupar, a investir esse dinheiro. Então, a gente tem certos vícios que foi imposto, assim, que acaba distanciando a gente. A comunicação, hoje que a gente está tendo um start mundial, eu acho que a comunicação está acompanhando. O que me entristece um pouco, porque eu acho que a comunicação deveria estar no inverso, né? A gente deveria puxar isso, né? A gente deveria estar à frente. Mas propondo coisas para os clientes, propondo coisas, até mesmo dentro das agências, a gente sente uma barreira do tipo, não, eu sei o que vende, eu sei o que eu quero fazer, eu sei. Então a gente tem Palmolive com uma pessoa ruiva e balançando o cabelo e tudo lindo. Mas é isso, são essas pessoas que compram. Pô, Palmolive é um shampoo barato, que vende muito mais em regiões marginalizadas, periféricas, mas que elas querem comprar um ideal que, putz, você aceita aqui porque é a Mariana Rui Barbosa faz. Você aceita ali. Então, agora que a gente está começando a mudar isso, eu acredito nesse superpoder da gente mudar esse mindset e fazer que a população se ame mais, se queira mais, se entenda mais, se interesse mais pelo que ela é. Eu concordo totalmente com você, e aí vou levantar outro ponto sobre a negritude, tá? Eu, como diretor, em muitas reuniões, em muitos castings, a gente sempre, Hugo, sempre fui um cara que lutei muito pela diversidade diante das câmeras e pela diversidade por trás das câmeras. Minha equipe é uma equipe extremamente, minha equipe é uma equipe extremamente feminina e diversa,
né? Até onde a gente consegue ter. Mas, uma coisa que eu sempre achei estranho também, Roberta, é uma falsa... A comunicação, ela passou por isso. Ela passou por isso, eu acho que ela entendeu. Ela entendeu. Uma falsa comunicação, um lugar de espaço, por exemplo. Não adianta você, eu falei isso na live de ontem, eu acho. Não adianta você pegar as pessoas negras, pardas ou orientais e transporem essas pessoas para dentro daquele ambiente estereótipo da margarina, entendeu? Não é isso. Não adianta a gente simplesmente expor as pessoas sem que elas tenham protagonismo dentro da sua narrativa de vida. O que é que muda tudo? Muda a estética, muda tudo. A gente é um país muito diverso. A gente não precisa estar naquela cozinha planejada, naquela casa clara. Sabe o que eu estou querendo falar, Roberto? Atriz, quando muitas vezes eu já escutei isso. Olha só, Roberto, olha que bizarro. Nossa, essa negra é linda, mas ela realmente ela tem aquele ar de negra. Você não conhece ter uma negra com os traços mais finos, mais para branco? Eu faço, peraí, então tá errado. Não é assim que funciona. Eu passei isso minha vida inteira. Eu Uhum, acho que só por eu ter um nariz um pouco mais fino e não tão achatado como o do meu pai, por exemplo, uhum, eu sempre fui muito elogiada por não ter traços tão grossos. Eu sempre uhum, fui muito elogiada. E aí, trazendo para o mercado, eu acho que eu tenho muitas vantagens à frente de mulheres retintas, de aceitação, por exemplo, por isso. total. Então, é muito louco. Se hoje eu sempre sou uma das únicas ou uma das duas negras que trabalham na agência, Uhum, na minha área e muitas vezes na área inteira de criação, porque aí se você tem a área de back-office, que é a administração financeira, né, aí você tem mais gente diversa, né? Tem uhum, mais gente que não, que não vem do topo da pirâmide. sim. Mas se isso dentro ali da agência, do mercado e da nossa salinha já é assim, para comunicação é super assim. Já Uhum, cansei de mostrar a mulher preta e falar, nossa, mas não é a cara do Brasil, né? É mais África. nossa. Bem triste isso, né? Mas o Brasil é o segundo país no mundo mais preto. Uhum, Dentro da África tem outros países que têm menos preto que nós. uhum, Então, é muito louco essa questão do tipo, a gente vende que é inclusivo, mas a gente coloca numa cozinha inalcançável, uhum, porque aí fica naquele termo, né? Você se enxerga, mas você sabe que não é para você. E esse é um distanciamento muito estúpido das marcas até, porque se a gente é maioria do Brasil, a gente também é maioria comprante. sim. Ah, óbvio, tem produtos nichados que são sim para o topo branco e ali fechado de compradores. Mas tem muita gente para você vender, tem muita gente para você falar de um outro jeito, dela se identificar com a sua marca e comprar mais. Uhum, Então, essa questão de ou você só colocar pessoas à frente das câmeras e atrás você não tem ninguém da sua equipe, você erra muito. A gente cansou de ver já marcas fazendo propagandas com boa intenção, né? uhum, Que falar e trazer negros, porém falar coisas erradas. Mas quem que é o termômetro do que está errado? Quem que é o departamento do vai dar merda, né? Que é tão aham, necessário nas empresas. Não tem, porque a gente não tem nenhuma pessoa para falar, a gente não tem nenhum PCD nas equipes para falar, cara, isso é totalmente distante. As pessoas vão se sentir ofendidas com isso, as pessoas vão se sentir. Porque tem isso, né? Não é tão duro quanto eu compro e é isso. Você me dá e eu compro. uhum. Tem um vínculo que a gente tem com a compra, a ansiedade, as emoções que aquele produto pode trazer para a gente. Então, é, tem que parar de ser preto no branco, eu Isso. acho. Você acha que as marcas estão mais suscetíveis? Que as marcas estão indo para esse caminho de absorver propósitos, de cada vez mais as marcas assumirem esse protagonismo diante da sociedade? Tipo assim, cara, é o seguinte, tá errado há muito tempo, agora eu tenho que fazer certo e eu vou fazer. E as marcas estão com esse caminho de tornar a sua comunicação mais inclusiva e com propósito? Não sei. Uhum, Tem marcas que já entenderam
E aí, mais do que vender, elas querem fazer diferença. Uhum. Porque elas entendem o tamanho, elas entendem que se elas abraçarem uma causa, mas se elas abraçarem a realidade, elas não vão perder em vendas, elas não vão acabar aí sujando ou marcando a marca, mas tem muita marca com medo, né? A gente tem marca. Eu atendo um cliente em particular que adora o bench e faz sempre, cara, eu quero uma coisa com impacto de Nike, eu quero trazer. Mas você quer comprar as lutas e as brigas que a Nike compra? Putz, não. Não quero levantar nenhuma bandeira. Eu quero falar, mas eu não quero falar. Eu quero estar, mas eu não quero muito. Então, tem muita marca ainda que tem esse receio de ser negada pelo topo da pirâmide, falando sobre o resto dela. Então, eu acho que depende muito da marca, eu acho que depende muito do que ele vende. Quando a gente vende um commodity, se você está falando de arroz e feijão, não tem por que você ficar tanto num status. Mas se a gente está falando de uma marca de celular, se a gente está falando de uma marca, aí um banco, não é todo público que você quer falar, esse medo ele é constante, assim. Eu acho que é um desafio nosso de comunicação ficar dando essas injeções de encorajamento, porque senão não vai. Não vai, né? Total. Roberta, eu queria passar um filme agora, que é um filme que ano passado, ele me tocou muito, esse filme. Não só por estar muito próximo dos desenvolvedores dele, mas pela causa desse filme, tá? E ele é um filme incrível, é um filme que a Etna, ele foi criado por uma equipe incrível, do Rodolfo Barreto, lá da Trace Lock, quando ele estava na Trace Lock, o Gunther, que era um redator, o Canutinho, que era o RTV, então a turma fez um esforço incrível, e a equipe por trás, uma equipe toda da comunidade que fez esse filme incrível. Eu queria mostrar esse filme aqui, que precisa ser visto, né? Filme que ganhou o mundo. Vamos ver um pouquinho dele? Esse aqui, criado mudo? Como criado mudo? É um criado mudo? Quando eu era bem pequenininho, aí eu fui tomando esse conhecimento sobre esse móvel assim, criado mudo. Pensando no termo criado mudo, eu fiquei curiosa para ouvir de onde que vem isso. Estamos em 1820 e os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite imóveis ao lado da cama, com um copo d'água, roupas ou o que mais fosse. Alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem, e muitos chegavam a perder a língua. Outros sofreram duras punições por aprender a nunca se mexer quando houvesse alguém dormindo. Um dia surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente para apoiar objetos. Esses móveis exerciam a mesma função dos escravos domésticos. Foram chamados de criados. Então, para não confundir os dois, passaram a chamar o móvel de criado mudo. Não sabia disso. 2 séculos depois, sem nos dar conta, ainda carregamos termos racistas como esse. Mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Graças. História pesada, hein? Nunca na minha cabeça que eu ia imaginar que era referente aos escravos. Nunca. Não sabia disso. Fiquei chocado, mano. Já não cabe mais e criado mudo nunca mais. É uma peça que aí eu gosto de falar das marcas, quando elas abraçam causa com um baita propósito. Essa campanha, Roberta, ela foi realizada e ela impactou o mercado de uma forma muito forte. E eu vou te explicar porque eu queria mostrar muito essa peça para o nosso bate-papo. Leroy Merlin reverberou
né? Leroy Merlin pegou essa campanha e fez: Etna, a partir de agora, nós também estamos tirando esse termo, criado mudo. Outras marcas também de móveis. Então, isso mostra a força que uma marca pode e tem que exercer perante a sociedade. Eu acho essa peça necessária. O que é que você acha dela? Eu acho que Etna, nesse momento, essa campanha, se eu não me engano, ela teve muita aceitação e teve alguns pontos que algumas pessoas levantaram sobre ela surfar. Se eu não me engano, foi essa peça. E aí, se alguém está assistindo e lembra, melhor do que eu, me corrija. Mas por surfar num hype de levantar esse protagonismo e falar sobre as coisas que estão fazendo, muita gente achou que deveria fazer e só fazer e não ficar comunicando e ganhando em cima disso. Eu, Roberta, acho que a estratégia de trocar e comunicar é rica não só, beleza, se a Etna ganhou ou não em cima disso, mas ela é rica para nós como sociedade pelo movimento que ela fez. Então é como você disse, outras marcas passaram a fazer a mesma coisa, outras marcas passaram a se atentar sobre termos e sobre palavras que eles usavam sem nunca perceber, ou então perceber e não ligar muito, enfim, começou a incomodar e tocar certos pontos que acabou fazendo um movimento. Então, eu acho que, cara, às vezes a intenção de quem doa não é a melhor. Mas para quem recebe a doação, tá doado. Você foi num ponto bem... Olhando... Pode falar. Desculpa, você foi num ponto que tem uma outra marca brasileira que eu gosto muito, que é a Reserva. A Reserva, ela pratica uma política que é um P5P, que é um produto equivale a 5 pratos de comida. E quando eles lançaram isso, o Rony, que é um dos criadores da marca, recebeu muitas críticas, falando: pô, você é um aproveitador. Você é um aproveitador. E ele disse que isso fez muito mal para ele no início. Até o momento que ele chegou e começou a responder assim: sou um aproveitador do bem, porque eu estou levando bem para outras pessoas. Se isso para você é ser aproveitador, desculpe, mas você compra um produto meu que vale a 5 pratos de comida. Paciência. Então, a gente sai muito do âmbito do discurso. Vamos dar voz para a galera que está aqui. O Heitor levantou uma coisa muito legal e o Vitor complementou, e eu quero trazer eles para a conversa. Ele fala... Queria muito meu óculos. Pode ficar à vontade. Ele fala: esse filme, apesar das boas intenções, peca em alguns sentidos, principalmente em colocar pessoas pretas admitindo um termo estruturalmente racista. Pode virar um negro... Esse é um ponto. Esse é um ponto. Vale a pena levantar. Ele está falando: faltam algumas sensibilidades. E aí o Vitor complementou, principalmente de querer explicar o racismo para pessoas pretas. Eu acho que é um tema muito relevante, meninos, e eu queria debater isso. Sabe por quê, Vitor e Heitor? É bem do que a Roberta falou. Eu concordo com vocês e também levanto a bandeira do importante é o propósito por trás de tudo isso. De extirpar da sociedade um termo que faz com que o racismo fique velado. Entendeu? E isso é muito importante para nós quanto sociedade. Na minha visão, gente, eu estou só dando uma visão assim de espectador, tá? E só para vocês terem ideia, Roberta, eu vou jogar a bola para você agora. Eu fui diretor de criação da Fundação Getúlio Vargas, um projeto de conteúdo deles durante um bom tempo. E lá eu conheci 2 caras incríveis. O Silvio Almeida, que é um professor negro, ele que é advogado e autor do livro que é O Racismo Estrutural. Ele fez vale a pena a leitura, gente, vale muito a pena, tá? E ele fez outro cara incrível lá também, que é o professor da FGV, negro, que é o Tiago Amparo. Esses caras são muito ativos e vale a pena escutar esses caras. Eu tive a oportunidade de conhecer os 2 e acho que todo o meu discurso vem do que eu admiro esses caras e da obra deles, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso que o Vitor e o que eu estava falando. O que é que você acha de por trás dessa mensagem? Eu acho que o racismo é um problema de pessoas brancas, não é um problema dos pretos. Começa daí.
eu acho que esse foi um movimento que poderia ter sido aprimorado nessa questão de não ensinar racismo para pessoas negras. Mas, olhando para o movimento que ela fez, eu ainda consigo me alegrar com o ruído, com o barulho que foi feito Sim. em cima do assunto. Então, muita gente passou a perceber essa palavra. Porque eu imagino que 90% dos negros que estão no mercado de trabalho também tem essa função de job description, de ficar sendo protetor da bandeira. Então eu tenho que ensinar qual termo falar, qual termo não falar. Porque isso não é legal. Por que denegrir não é legal? Porque aquilo... Então é chato pra gente, porque a gente quer fazer nosso trabalho. Né? Eu mesma não sou a mais fã de, putz, Roberta, será que você podia falar sobre racismo aqui na empresa? Não. Porque tem empresas que fazem isso, tem consultorias incríveis que fazem isso, tenho amigas que trabalham, Indica Uma Preta, por exemplo, é uma empresa incrível, com pessoas incríveis, que poderiam fazer e falar sobre isso porque é trabalho, né? Então, o racismo, ele não sendo um problema de pessoas pretas, sendo um problema de pessoas brancas, eu acho que isso pode ser aprimorado. Foi iniciado a maneira de falar, como anuncia, e aí eu acho que tem uma evolução, assim, eu acho que outras marcas podem se atentar melhor a isso. Então, eu não deixa de ser plausível o que a Etna fez. Eu acho que, enfim, é um vídeo muito bonito, inclusive, e bem explicativo. Eu só acho que poderia ter sido um pouco mais calibrado. Mas aí também, enfim, você até falou que conhece a equipe, e às vezes também a gente não a gente é passivo de erro, né? A gente também, enfim, faz coisas e acaba não se atentando a todos os pontos, mas eu acho que levantou um movimento muito legal. Eu já trabalhei com marcas que falaram sobre esse vídeo, que pediram desculpas por termos utilizados em reuniões passadas. Então, para mim, por exemplo, como uma experiência profissional, foi super, super útil. Porque legal. Não veio falando da boca da Roberta, veio da boca de uma outra marca. Tá, joia. Você levantou um ponto legal que outro dia, quando eu estava conversando aqui, meninos, Heitor, Vitor, a gente está conversando aqui, vocês podem debater com a gente, tá? Outra conversa muito interessante aqui com o Santini, com o Rodrigo Santini, ele usou um termo que eu não conhecia. E eu fui pesquisar e fiquei muito... E tem a ver com o que você falou aí. É o seguinte, sobre passabilidade. Hugo, homem branco, de olho claro, nordestino, você está vendo pelo meu sotaque, não tem como fugir, graças a Deus, minha herança. Mas eu tenho um grau elevado de passabilidade. Até onde eu vou, as portas se abriram para mim, tá? Não por mérito, por esse privilégio, tá? As portas se abriram para mim. E eu consegui chegar em muitos lugares, até abrir a boca. Bastava eu abrir a boca que eu levava uma pancada e eu voltava para o final da fila. O mesmo eu sinto que você falou, quando você falou assim, gente, Roberta, tenho um grau de passabilidade maior de que pessoas negras retintas. Desculpa para as pessoas que não sabem, aqui as pessoas negras retintas, as pessoas que têm a pele mais escura, não é, Roberta? Você já percebeu que você teve um acesso mais fácil entre aspas, porque para a mulher já é difícil, para a mulher negra pior ainda, tá? Mas você teve essa passabilidade diferente de uma mulher negra de pele retinta? 100%. Eu não me lembro quantas empresas eu trabalhei que tinham mulheres retintas. Eu acho que só a que eu estou hoje. E no back-office. Só. Eu não... E aí, só por eu não ter... Eu tenho aí 6 anos de carreira, ainda estou iniciando, né? A gente tem 20, 30. Mas... porque eu sou um pouco nova, eu tenho essa cara, mas enfim. Só de eu não saber quantificar quantas pessoas trabalharam comigo, ou então não trabalharam comigo diretamente, mas trabalharam indiretamente, que são negras retintas, já aponta um dado super alarmante.
Uhum. E outra coisa, eu acho que além do Negra Retinta, tudo que a gente constrói, isso foi até uma das coisas que eu queria falar, eu coloquei como uma boa estrategista, eu coloquei no Ótimo. roteiro, sobre além de ser mais clara que algumas outras mulheres, eu tive certos privilégios eu estive no momento certo, no lugar certo. Então, eu fiz faculdade de grife, Uhum. através de bolsa, através de FIES, eu fiz... E aí, quando você tá ali dentro, assim, era a única negra da sala? Era. Mas se eu era a única, imagina uma retinta. Isso tudo vai abrindo algumas chaves para você. Então, você passa a ser melhor aceita. Uhum. E aí, aquela questão da diversidade, assim, tipo, você traz até uma pessoa preta, mas não tem a equidade. Então, você não chama ela para dançar. Uhum. A diferença que eu sinto é essa, assim, do tipo, quando você vai marginalizando as pessoas, você vai... E aí você tem uma bolha muito fechada e segmentada do que você quer. Então, você quer os melhores profissionais. Uhum. Onde estão os melhores profissionais? Nas melhores faculdades. Quem pode pagar essas melhores faculdades? O topo da pirâmide. Uhum. Até onde você quer proporcionar equidade, proporcionar ali diversidade de fato dentro da sua empresa, trazendo um profissional que realmente não fez o melhor curso, que ele não tem uma viagem para um país super diferente, Uhum. com uma bagagem super... Mas ele tem outra bagagem. Sim. Ele tem outra vivência. Ele consegue falar em comunicação, ele consegue falar em venda de uma maneira que você não sabe, que é muito menos técnica, mas muito mais convincente, muito mais persuasiva. Uhum. E aí tem a ver até onde as empresas querem contratar. E eu vejo que o preconceito com pessoas mais retintas, e aí eu posso colocar os homens também, é de não achar que as pessoas têm isso. Então, quanto mais preto ele menos privilegiado ele isso quer dizer também que a bagagem dele acaba se tornando menos rica para mim. Uhum. Então, eu, mais clara, estudando em escolas de grife, conseguindo conversar e aí me conectar, graças a essas portas que se abriram com pessoas importantes, as coisas vão ficando mais fáceis. Uhum. Né? O trabalho que eu tenho hoje, eu consegui via indicação. Sim. E eu não sei se eu conseguiria se não fosse via indicação. É muito importante a gente cravar aqui, quando a Roberta está falando que é fácil, gente, não é que é fácil, ok? Eu falei sobre um grau de passabilidade, né, Roberta? Porque foi Exato. duro, é duro. Ó, deixa eu dar uma lida aqui no que o Vitor complementou o que você falou, tá? Peraí, ops. Deixa eu ver o que o Vitor... Desfixa o comentário. O Vitor tinha escrito aqui o seguinte: concordo total, o ponto de que existem empresas que fazem esse trabalho de consultoria é importantíssimo. Se querem saber mais, contratem essas consultorias. Você falou uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui. Como eu falei para você, dois caras que eu tive a oportunidade de estar próximo na Fundação Getúlio Vargas, tá? Uhum. Que é o professor Silvio Almeida e também o Tiago Amparo. E eu quero trazer também para isso, hoje não consegui ver inteiro, mas vi um pedacinho da live da Djamila com a Margarete Menezes. Duas mulheres que eu admiro muito. Nossa, Margarete... Incrível. Margarete é uma força da resistência da música. Você tem ideia, outro dia tem aquele baile da Massa Real, outro dia eu fui com os amigos, estava com os amigos do Nordeste, né, negros, e a gente curtindo, tocava as músicas da Margarete, é outro sentido. Você não dança com vibração da curtição. É a mensagem da resistência, sabe? E algumas pessoas... Empoderamento, né? De empoderamento. Algumas pessoas não entendem isso, mas quem entende tem um respeito. Até a dança é diferente. Ela não chega a ser uma dança, ela é um cortejo, né? E o Tiago Amparo, eles fizeram uma live muito legal no UOL, que eu queria mostrar um pedaço aqui que falou: o racismo ele tem que ser discutido pelos brancos, por nós. E é isso que ele fala nesse textinho que eu queria que vocês dessem uma olhada. Licença aqui, tá, Rô? Dá uma olhadinha, pessoal.
Racismo, ele trata de relações raciais. Você não tem uma relação com um único ponto, você tem diversos pontos. Então não existe racismo se não existisse privilégio branco, se não existisse branquitude privilegiada. Então, quando a gente fala sobre racismo, e algumas pessoas brancas têm que falar assim, às vezes com boa intenção, dizendo, não, me fala o que eu tenho que fazer, me ajuda nessa luta, etc. Ou as pessoas se omitem e falam, não, mas eu não tenho nada para falar sobre isso porque eu não sou negro, então eu não vou falar sobre isso. E, na verdade, essas pessoas interagem todos os dias em relações que são racializadas, né? É o fato de você não saber o nome da pessoa que é possivelmente negra, que é a segurança, que é a pessoa que te serve o café, você simplesmente ignorar a existência, não dar o nome a essas pessoas, e o nome que elas têm, perguntar como elas estão de fato. São as pequenas violências como essa, como as violências que cotidianas, né? De mais estruturais, de você alocar recursos e atenção e oportunidades mais para pessoas brancas do que para pessoas negras. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas, né, em geral, têm que pensar, e aí as pessoas não negras poderiam começar pensando, é desconstruir a ideia de que racismo é uma coisa só um problema dos negros e vocês resolvem. Na verdade, qual é o papel que se você é uma pessoa não negra, qual o papel que você tem nessa estrutura de privilégio e como você pode efetivamente utilizar. Tem um livro muito interessante nos Estados Unidos chamado Fragilidade Branca, de uma autora chamada Robin DiAngelo, que ela vai trazer uma lista de desculpas que, em geral, pessoas brancas têm quando elas são confrontadas com racismo. Uma delas é dizer assim, não, mas eu não sou racista, né? Tem até amigos. Até a gente estava brincando falando que a pessoa pode falar isso só se ela tiver mais de 10 melhores amigos negros. Abaixo disso você não pode falar. Então você tem só acima de 10 amigos negros você pode. Então, assim, você tem esses artifícios que pessoas negras em geral utilizam porque elas não se gostam de ser confrontadas com a ideia de possivelmente terem tido uma atitude racista, né? E a gente tem que enfrentar isso, né? Eu lembro do Florestan Fernandes falando na coisa a gente tem preconceito, né? Então a ideia é assim, a gente reage e fala, não tem preconceito, não existe isso. E aí, primeiro, reconhecer que ele existe, reconhecer que muitas vezes você vai reproduzir isso, reconhecer que qual é o que você pode fazer no seu espaço de privilégio, o que você pode fazer para levar em consideração a questão racial, né? Demais o discurso dele, né? É exatamente isso, assim. Por acaso, eu gosto muito do Djonga, um músico. Uhum. E aí, ele, cara, eu, homem, fui educado para ser machista. Uhum. E todos os dias eu tenho que, tipo, ir contra mim mesmo e falar, putz, beleza, isso foi machista, não é legal. Putz, fiz errado. Ou, cara, quero aprender. E eu acho que não tem nenhum problema reconhecer que nós, como sociedade, fomos criados para sermos racistas. Uhum. É simples, assim. E aí, é só você entrar numa sala, ver quantos negros tem. Quantos brancos tem, é legal. Qual branco dali queria ser tratado que nem um negro é tratado no Brasil? Total. Acabou. Só de você não responder, acabou, assim. E aí, tudo bem você reconhecer isso. O problema é você saber e não fazer nada. Uhum. Não tenho... eu acho que tem gente hoje, óbvio, por todo o fervor e calor do assunto, acaba ficando com medo, com vergonha, Uhum. mas aprender em nenhum quesito errado. Eu acho que reconhecer e falar, cara, eu não sei. Mesmo se você, no seu ambiente profissional, se você chegar para o seu chefe e falar, não sei fazer isso, me ensina. Eu posso ir até mais... Até você chegar... Desculpa, pode falar, Roberto. Pode falar. Continue. Eu vou até um pouquinho mais longe do que você está falando. A vida do branco corre risco por ele ser branco? Sabe? Tipo, quantas vezes você já foi negado por ser branco? Total. Nem sabe o que é isso. Você não sabe qual que é esse sentimento de rejeição. Numa entrevista, a gente sabe que a gente não passou por preto. Ó, o Bruno Osh falou um negócio aqui bem interessante. Ele é um produtor musical, um cheiro, meu irmão, te amo, cara. O que é que ele fala? Participo de um grupo de profissionais da cultura onde estudamos a nossa branquitude privilegiada para juntos aprendermos como podemos nos posicionar quanto
Exatamente, exatamente. E tem O uma Bruno coisa... falou uma coisa muito legal de como pode se posicionar, todo mundo tem lugar de fala. Isso é muito importante de se entender. Todos nós temos um lugar de fala. Eu, Roberta, como mulher negra, tenho um lugar de fala diferente do seu. Mas se você não falar, já que você está em espaços que eu não consigo chegar, você está perdendo o seu lugar de fala e eu não vou conseguir suprir isso. Então, todo mundo precisa se posicionar e falar, e aí, carregando a tal bandeira antirracista, ou qualquer uma que seja, contanto que faça. Que saia do âmbito hashtag, sabe? Total, de frente. A gente não pode ser tolerante com os intolerantes. E aí tem uma coisa muito legal que o professor Silvio, dos tantos vídeos que eu já vi dele, ele fala, ou ele cita o W.E.B. Du Bois, que foi o primeiro homem negro americano a ter doutorado. E o W.E.B. Du Bois, ele fala uma coisa muito louca, que é o salário psicológico branco. Que todo branco tem um salário psicológico. Que é bizarro, mas tem que ser dito. Que ele é o seguinte, a vida tá difícil para mim. Não tá fácil. Na cabeça do branco, tá? A vida para mim tá difícil pra caramba. Tá, pô, emprego, a vida tá corrida, mas, putz, se a minha tá ruim, a do negro deve estar muito pior, então eu tô bem. E o W.E.B. Du Bois cita isso como salário do branco. Salário psicológico. É o salário psicológico do branco. É muito louco isso, né? É muito louco, e aí vai num âmbito muito profundo, né? Um âmbito do tipo, você ir contra o racismo mexe no privilégio branco. Quantas pessoas estão dispostas a perderem os seus privilégios? Total. E aí eu conheço pouquíssimas. Eu conheço muita gente que não é racista, tem amigos pretos, mas não sei até onde eles vão. Eu não sei até onde eles perderiam os espaços. Eu não sei até onde eles abririam mão de ir 7,5 e passar. Não precisar ser 10 sempre, e quando for 9,5, falar, né? Então, acho que é isso, assim, isso que você falou é super importante. Porque quando a gente para pensar, a gente vê que a história da violência contra os negros americanos e os brasileiros, ela não é apenas policial, ela é institucional, ela é social e ela é sistêmica. Ela é sistêmica. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a violência sistêmica ela age de forma livre, né? Ela é ancorada nesse sistema opressor que ganha força com esses governos autoritários de extrema-direita. E aí onde eu falo que a gente não pode ser tolerante com esses intolerantes. A gente precisa ter voz. Uma vez eu ouvi que não seja intolerante com a intolerância, porque aí você está fazendo a mesma coisa. E na verdade, olha, eu estou bem cansada de ser soft. E não dá certo. Porque assim, a nossa vida é soft. A gente tem uma diferenciação aí distante dos Estados Unidos, onde a gente tem uma galera que se reconhece como preto. Aqui no Brasil tiraram tanto da gente, a gente tem muita gente preta que não se reconhece como preto. Por quê? Porque quer fugir do tratamento que o preto tem. Porque não quer... quem quer ser tratado assim? Quem quer escolher e se declarar preto para passar pelas coisas que a gente passa, é só uma galera que, cara... foi educado, teve algum tipo de lance familiar que traz essa raiz, porque senão, lá nos Estados Unidos a gente vê o que está acontecendo e precisou acontecer lá para acontecer aqui. Total. A polícia brasileira mata muito mais. Muito mais. Muito mais. Posso te fazer uma pergunta em relação a isso? Claro. Bruno falando, nossa língua é racista, é machista. Por exemplo, eu sou um fã de Star Wars, sempre fui um fã de Star Wars. E na minha live que eu fiz com a Daniele Jesus, mulher negra, ativista do Ben Jerry's, eu tava com a blusa do Darth Vader. Falei pra ela, eu amo a Dani. A Dani é demais, né? Aquela amorosidade dela. Eu peguei a blusa e falei, você está vendo isso aqui, Dani? Isso aqui é uma herança racista velada, que eu nunca mais vou usar essa camisa. A última vez que eu estou usando ela é nessa live que eu queria mostrar para você que hoje, com 40 anos, eu entendo como essa expressão
é feia, como ela é depreciativa. Venha pro lado negro da força, que era o que o Darth Vader falava. No universo nerd ela era muito forte. Então eu extirpei isso, não uso mais, assim, e eu tento nos policiar quanto a isso. E, ó, Bruno, o debate tá massa, o Heitor tá falando aqui, ó o que o Heitor falou, que incrível. Tô bem cansada de ser soft, já quero tatuar. Adorei! Eu tatuaria na testa. Porque aí já falaria por você, que aí você não teria que ficar falando isso toda vez. Ó, Roberto, o Heitor vai estar comigo aqui segunda-feira, Heitor Caetano, vai ser ótimo. Legal, Heitor. Aí, olha só, assistir. Você acha que a força do povo americano, essa revolta, vem desse orgulho? Porque, gente, a segregação racial americana é muito recente. Politicamente só acabou em 64, 65, né? Essa segregação racial opressora mesmo, oficial, ela é mais recente. E aí, ainda assim, os negros americanos têm essa força do orgulho, enquanto é exatamente isso que você falou. A nossa sociedade aqui forjou os negros brasileiros para terem vergonha de serem negros. Isso é que é o crime. Tudo é crime, mas isso é muito forte. Lá é tão racista que é bem dividido. Uhum. Você é preto e você é branco. Então, é preto e branco. E aí você não tem aquilo. Aqui não. Aqui a gente tem que ter uma cartela. Eu, por exemplo, eu sempre passo para o fiscal de preto. Ai, não, você não é negra porque, olha, o seu nariz, a sua cor. Eu conheço uma pessoa que é muito mais negra que você. Olha, mas não sei o quê. Não, é um fiscal. Eu tenho que ouvir todos os dias. Ah, você nem é preta, você é morena. Lá não. Lá, independente da sua... se você é mais claro ou mais preto, mais escuro, dentro do preto, você é preto e acabou. Então, essa unidade acaba deixando eles mais fortes. Sim. Porque aí é isso. Para tudo. Aqui a gente tem medo. A gente vive com medo. Todo dia a gente tem medo. A gente tem medo de ser demitido, a gente tem medo de não ser contratado, porque ser demitido já é um passo depois, né? Que você precisa ser contratado. A gente tem medo de sair na rua e apanhar da polícia. Agora na TV a gente tá vendo, mas isso aconteceu a vida inteira. Sim. Pra gente que mora em quebrada, a vida inteira foi assim. Então tem horário pra sair, pra chegar, tem que ir buscar e não sei aonde. Então a gente tem medo. E aí você levantar essa bandeira do tipo... tirar o medo e conseguir enfrentar melhor as coisas requer muita coisa, requer muito exercício, e eu não cobro nem das pessoas negras, né? Porque do tipo, putz, eu fico chateada da gente não ser tão unido quanto fico. Tá. Mas não tem como eu cobrar, não tem como eu equiparar, porque é isso, a gente se defende do jeito que a gente pode. Todo dia é um exercício. Né? A gente levanta falando, olha, farei outro exercício hoje. Roberta, olha aqui o que a Mel Camargo falou. Eu sempre passo pelo negrômetro também. A Lua Boaventura falando, estou hipnotizado nessa live, obrigada por tanto. Obrigado a vocês por participarem. GESF, um cheiro para vocês. A gente está aqui apenas comunicando com essa mulher maravilhosa, doando seu tempo pra gente, sua vivência. Agora tem outra coisa aqui, ó, que porra, gente, quando a sociedade americana, quando a gente fala dessa força que os Estados Unidos está agindo, né, contra essa opressão deles, branca, né, e eles falam pela luta dos direitos civis, os Estados Unidos, eles estão falando que teve um rebaixamento da pauta, né, muitas pessoas estão falando que o Black Lives Matter teve um rebaixamento da pauta, porque antes, a luta pelos direitos civis era o seguinte, luta pelos direitos civis. Eu tenho que ter o mesmo direito que o Estado garante ao homem branco, a população negra tem que ter. Essa era a pauta dos direitos civis. E olha aonde a gente chegou, cara. Isso é muito bizarro. O Black Lives Matter é o seguinte: parem de nos matar. Parem de nos matar. Tipo assim, já é difícil vocês nos darem os mesmos direitos. E agora vocês estão nos matando, assim, a torta e a direita. Parem de nos matar. E a gente fala daquela outra coisa. Que até é muito engraçado. Seria lindo eu ficar lutando só sobre empregabilidade. Total. Eu acho que, você ser antirracista, você precisa ter gente presa na sua equipe. Se você é estagiário, incomoda o seu chefe para falar, cara, eu preciso olhar para o lado e me ver. Olha, ou então se você é branca, eu preciso olhar para o lado e ver alguém que não sou eu. Todos os níveis. Se você é líder, você traz para dentro, você abre essa porta. Mas falar sobre empregabilidade no país hoje é um privilégio. Sim. A gente tem que falar sobre isso, de parar de nos matar. A gente tem que pedir o passo antes que ninguém pensou, que
precisava pedir. A gente ainda está nessa fase. Uhum. E aí, Rô, tem uma coisa muito, muito forte que a gente precisa ter muito isso na cabeça, viu, pessoal? Existe a igualdade formal e a igualdade material. O que é a igualdade formal? É esse racismo estrutural. Ó, a igualdade formal é forjada. Todos têm os mesmos direitos. Isso se chama igualdade formal, ok? Eu tenho os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, ok? E o que é igualdade material? Nem todos usufruem do direito, gente. Nem todos têm acesso a isso. Isso é bizarro. E a gente tem que ir com força contra isso, tá? Com força mesmo, não ser tolerante com essa galera. Moça, estamos falando há 50 minutos. Eu queria entrar um pouquinho no Formiguinhas agora, tá bom? E vou ler aqui o que a Paula... Desculpa, eu falei que eu falava muito. Não, eu acho que estou falando muito. Gente, se eu estiver falando muito, eu levo muito esporro aqui, tá? Por favor, me avisem, tá bom? A Paula está falando, a discussão está maravilhosa. Eu tenho uma questão que eu sempre me pego, que é, além da questão de etnia, que é enraizada por todas as questões que conhecemos bem, é a questão social. Infelizmente, a concentração da população negra no Brasil está nas periferias, à margem. Então, além da questão racial, as pessoas têm que atravessar a questão social. É isso. Gente, isso vem de uma herança. A gente tem um compromisso, né? A gente tem o dever de lutar pela igualdade de todo mundo. E aí a Paola, né, que falou isso, a que eu tô Paola vendo do aqui. Formiguinhas. Paola, é isso. E eu acho que essa consciência é mais necessária para a gente preparar um ambiente para trazer pessoas. Uhum. Então, é isso. E aí você tem que entender que esse negro que você contratou e que você já acha que deu um passo por ter contratado ele, você precisa entender que caso alguma coisa aconteça, ele vai demorar mais para chegar. Que caso chova e alague onde ele mora, ele não vai conseguir ir. Que existem certos pontos que não são, tipo, nem notórios para você e que é super latente para ele. Então, é sobre o que eu falei, né? A diversidade, ela pode até ser você contratar, mas a questão da equidade é você chamar para dançar. Então, você precisa ter esse preparo, ou então, pelo menos, essa vontade de preparar um lugar que seja, sim, receptivo e bacana para todo mundo trabalhar. Não só para as pessoas que chegam de cabelo molhado no trabalho, sabe? O Vitor, que me conectou com você, ele estudou comigo, não na mesma sala, mas a gente se reconheceu automaticamente na faculdade. Assim, a gente falou, gente, eu sou preta, ele é preto, vamos ser amigos. E aí, ele mora em Osasco também. Morava, agora ele não mora mais. Mas era incrível, porque assim, as pessoas chegavam de cabelo molhado, parecendo que saiu assim da praia, acabou de chegar. E a gente chegava, cara, morto, sabe? Eu chegava de uma Bitex na mão, suada, tipo, puta, trabalhava no shopping. Meu chefe não tinha essa compreensão de eu ter que sair para estudar e não sei o quê. Então, é muito difícil a gente ter um ambiente preparado para isso, entendendo que essas diferenças, porque você vive numa bolha que você acha normal, tipo, ela deve morar aqui, né? Não, mora 2h30 daqui. Pego 5 condições. Pego um ônibus, um metrô, um trem. Então, a gente precisa se esforçar a entender esse tipo de necessidade que é individual. Ó, só para você ter ideia de como a gente precisa ter um papel ativo nisso que você está falando, viu, gente? Todos nós estamos envolvidos nisso. O racismo tem que ser pautado no nosso discurso e a luta contra ele tem que ser pautada. Vou falar rapidinho para a gente falar de Formiguinhas, mas no fim de semana eu estava viajando a trabalho, eu estava no interior de São Paulo, estava num hotel e era um quarto para cada pessoa da equipe, por conta do Covid. Nós éramos uma equipe muito grande de filmagem, mais de 40 pessoas. Quando eu cheguei, um dos motoristas que tinha trocado de quarto, ele estava na porta do hotel. O que você está fazendo na porta? Não me deixou entrar para trocar no quarto do fulano, que eu só tenho que tomar um banho, Hugo, e dormir 1 hora para ir pegar a estrada. E como ela fechou meu quarto mais cedo, ela não quis deixar eu usar o quarto de outra pessoa. Aí eu fiz... O motorista negro. Eu fiz, eu entro e saio desse hotel, ninguém fala comigo. E porque você foi barrado, você com a chave na mão. Então, vamos comigo. Aí é isso que eu falo de não ser tolerante. Eu entrei com ele, passamos reto pela recepção e ele foi fazer a coisa dele. Não tem que dar conversa. Você tem que ser ativo. Não adianta, a gente não pode engolir essas coisas, gente. Não pode.
sabe? Então, se a gente não for ativo, eles vão nos sucumbir. Agora, menina Roberta, deixa eu falar de formiguinhas, ó. Pô! Olha aqui. Por favor, por favor. Gente, todo esse conteúdo que essa mulher maravilhosa está nos doando, obrigado por seu tempo, que um dia super corrido que você teve. Imagina, eu que agradeço. Todas essas lives, pessoal, são revertidas. Esse conteúdo não tem preço. Mas vamos fixar assim que ele vale, hoje, mais do que uma refeição, que custa R$7, quando o pessoal do Formiguinhas doa para os moradores de rua, ou uma cesta básica que custa R$41,50. Rô, essa cesta básica que as pessoas estão recebendo alimenta, pessoal, alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. Então, 5 pessoas por 10 dias. É muito representativo. É o seu lanche do iFood no intervalo de trabalho, né? Então, aqui, ó, feito formiguinhas. Se pudermos ajudar, meninas, me ajudem com números. Foram doados, Roberta, mais de 8.000 cestas básicas. Animal. Mais de 8.000 cestas básicas. Tá aqui a conta. E já foi falado aqui nessa live que a população preta está marginalizada. E o efeito formiguinhas, ele leva essas cestas e essa comida para as áreas marginalizadas. Então, esse é um ótimo exercício para a gente fazer sobre o antirracismo, é sobre você prestar atenção nessas vidas pretas que, nesse momento, estão passando por algo terrível, né? Que é você não ter de onde tirar a renda, que é você não ter de onde recorrer, porque o governo nunca olhou para nós. Uhum. Então, que a gente, nessa posição de privilégio, de ainda estar trabalhando e estar tendo essa conversa, assistindo essa conversa, que a gente ainda não perca a sensibilidade de olhar para isso e entender o quão importante é. Então, eu acho que essa é uma ação efetiva de que você se importa, assim. Total. Porque às vezes a gente fala e não faz, sabe? Uhum. Acha que tem que fazer, porque aí eu só vou fazer quando eu for CEO e eu abrir uma empresa só por negros. Não. Você vai ser CEO, ótimo, incrível, faça também. Mas se você pode fazer isso hoje, agora, Uhum. né? Eu acho que tem esses âmbitos, a gente colocar em prática as coisas. Total. Beraldo, que chegou aqui, é uma pessoa incrível que nós vamos conversar sexta-feira. Seja bem-vindo, Beraldo. Olha aqui os dados, Rô. Cestas adquiridas, 8.925 cestas. É muito expressivo. Isso é um grupo de amigos, gente. É um grupo de amigos, tá? Pra vocês terem ideia. Isso são números, tá bom? E eu quero que vocês aproveitem esse conteúdo que a Roberta passou pra gente agora. Um conteúdo maravilhoso, de vivência. 4.760 marmitex. Isso é incrível. Esse conteúdo que a Roberta deu não tem valor, gente, pra gente. É vida, é o conhecimento, é a sensibilidade dela. Então, se vocês puderem tornar esse conhecimento do Formiguinhas exponencial, olha só, boquinhas alimentadas, 49.385. É bastante. Lindo. Bastante. Amiga, tá acabando aqui. Adorei conhecer você. Vitor, um cheiro no seu coração. Obrigado por ter me conectado com essa mulher massa. Eu queria deixar para vocês aqui, Roberta, vou pedir para você se despedir, você vai ter o tempo. Procurem o professor Silvio Almeida, homem negro, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é autor do livro Racismo Estrutural. Procurem, gente, conhecer a obra do Tiago também, desse outro cara incrível, esse outro professor da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é o Tiago Amparo. E, é óbvio, a linda e maravilhosa Djamila. Sigam esta mulher. E você... Obrigado. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. Eu me coloco à disposição, eu não sei quantas pessoas aqui gostariam de esticar esse assunto, ou então falar mais sobre carreira, enfim, eu me coloco à disposição para conversar, eu gosto de conversar, eu gosto de dividir coisas que eu já passei, porque eu acredito que as pessoas também aprendem no amor, não só na dor, então pelas coisas que eu já quebrei a cara, tomara que você não quebre, se você ainda não passou por isso. E obrigada pelo espaço, obrigada pelo que ouviu, que teve paciência de ficar nessa conversa. Eu acredito ainda no poder que a gente tem enquanto grupo, enquanto pessoas unidas e que acreditam na vivência e nas pessoas, no amor, assim. Uhum. Então, eu ainda não perdi esse brilhinho no olhar
E é por isso que eu vim aqui. Agradeço o Feito Formiguinhas por um trabalho incrível. 10 segundos, moça. E é isso, gente. A live vai cair em 10 Sigam o segundos. Feito Formiguinhas. Um cheiro.